Em julho de 2020, quando do bicentenário da emancipação política de Sergipe, estávamos vivendo a plenitude da pandemia Covid-19. À época, o então presidente da Assembleia Legislativa, Luciano Bispo, me convidou para falar na Assembleia sobre os 200 anos da emancipação política de Sergipe. Estávamos todos usando máscara. Neste ano de 2025, resolvi rememorar aquele momento e fiz um recorte da minha palestra na Assembleia Legislativa. E quem é que defendia? Quem é que queria? Os pequenos comerciantes queriam a emancipação, os pequenos proprietários de terra queriam, os donos de taberna, que eram restaurantes e bares frequentados por aqueles que vinham para o território de Sergipe, os donos de casa de aluguel das cidades, ou seja, os pequenos proprietários e pequenos comerciantes. E, além disso, também desejava a emancipação boa parte dos pecuaristas, já que o negócio da pecuária era um negócio muito diferenciado em relação ao negócio da produção de açúcar. O pastoreio era diferente da situação agrícola, da agricultura. É possível citar o grupo dos que defendiam a emancipação, liderado por Joaquim Martins Fontes, que era da vila de Lagarto, um lagartense importante, Joaquim Martins Fontes, que lutou muito para que Sergipe se emancipasse. José Mateus Leite Sampaio, grande figura, capitão-mor das ordenanças da vila de Itabaiana. Itabaiana, o movimento em defesa da emancipação, como em Lagarto, foi fortíssimo. As lideranças de Lagarto e as lideranças de Itabaiana lutaram com muita bravura pela emancipação política de Sergipe, né? Bento Antônio da Conceição Matos, Pedro Cristino de Souza Gama, José Manuel Machado Araújo e o padre Antônio Fernandes da Silveira, todos defensores da emancipação. Institucionalmente, o lugar onde se fez a maior defesa da emancipação política de Sergipe foi na Câmara de Vereadores de Itabaiana. Itabaiana lutou e defendeu. Em fevereiro de 1822, já com as tensões do ano da independência, os parlamentares itabaianenses propuseram às demais câmaras que funcionavam em Sergipe que se realizasse uma reunião no dia 15 de março de 1822 com o objetivo de eleger um governo para Sergipe e de dar cumprimento às determinações da Carta Régia de 8 de julho de 1820. Esse é um movimento que nasce dentro da Câmara de Vereadores de Itabaiana. Do ponto de vista político, os interesses, assim como estavam divididos no Brasil, entre os independentistas e os que eram contrários à independência, aqui em Sergipe estavam divididos entre os emancipacionistas e os outros. Basicamente, três grupos. Um grupo que desejava que nós permanecêssemos como colônia de Portugal e que aqui em Sergipe esse grupo desejava que nós continuássemos ligados à Bahia. Um grupo que desejava que a gente deixasse de ser dependente, declarasse a independência do Brasil, mas mantivesse boas relações com Portugal e organizasse uma monarquia constitucionalista, como de fato se organizou. Esse grupo era formado, o primeiro grupo era basicamente por portugueses proprietários de terra e muito ricos. O segundo grupo por homens ricos e homens das camadas médias, mas esse grupo, ele, no caso de Sergipe, se dividia. Alguns eram pró-emancipação, outros contrários. E o terceiro grupo, que era o grupo, digamos assim, mais radicalizado, pretendia a independência e a implantação imediata de uma república, nos moldes do que foi defendido em Minas em 1789, dos moldes do que foi defendido em Pernambuco em 1817. Né? Ou seja, eram esses os blocos que estavam lutando, né, que estavam em conflito no Brasil e em Sergipe. Sergipe conseguiu legitimar a sua emancipação.
em função de todos esses fatos que ocorreram entre 1808 e 1822. E essa obra da emancipação só se concluiu depois da independência do Brasil. E ao longo do ano de 1822 a tensão foi grande. Se a gente lembrar, no dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro decidiu não cumprir mais as ordens das cortes de Portugal e não aceitou regressar a Lisboa como as cortes queriam. É o famoso dia do fico, que aparece na história do Brasil. Em 17 de fevereiro, ele proibiu que qualquer tropa mandada de Portugal para cá desembarcasse no território brasileiro. Do mesmo modo, ele ordenou que o general Avilés, que era o comandante das tropas portuguesas no Rio de Janeiro, embarcasse com suas tropas de volta a Portugal imediatamente. Em junho, ele convocou uma Assembleia Luso-Brasileira, decreta que a Carta Régia de 8 de julho de 1820 está em vigor e que Sergipe tinha autonomia e era uma das províncias do Império do Brasil. Ou seja, esse processo de luta, como a gente vê, é um processo longo, é um processo difícil, é um processo tenso. Os sergipanos tiveram um papel importante que vai repercutir no famoso 2 de julho lá da Bahia, que é o combate às tropas do general Madeira de Melo, que representava a resistência portuguesa contra a independência do Brasil, não é? E que aqui em Sergipe era representado por um grande proprietário de terras e de engenho de açúcar, que era Pedro Vieira de Melo. Após a independência, como eu já disse, no dia 5 de dezembro, Dom Pedro I confirma a validade da Carta Régia e a gente percebe que valeu a pena a luta pela emancipação de Sergipe. Os sergipanos que lutaram foram vitoriosos e com isso nós podemos construir essa bela pátria que é o nosso Sergipe, esta identidade cultural, esta identidade econômica, esta identidade política que hoje nos orgulha e que estamos celebrando essa conquista. Parabéns aos sergipanos, parabéns a Sergipe, parabéns pela nossa emancipação.